Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa nossa aula. Hoje iremos falar sobre BIOS. Se você está um pouco cansado, com sono, não está muito exposto, então dá uma pausazinha aqui, vai descansar, porque a aula hoje é longa e você vai ter que ter muita atenção, porque são muitas coisas. Na realidade, quando eu comecei a programar essa aula, eu fiquei me perguntando por onde é que eu vou começar. O tamanho era a quantidade de assuntos. Ok? Então não se surpreendam se essa aula ficar bem grande, mas não é de propósito, é porque realmente é necessário. Eu vou estar passando todo o assunto que eu sei sobre BIOS, tá ok? Tudo que eu souber eu vou estar passando aí para vocês nessa videoaula e espero que seja muito proveitosa, beleza? Então, vamos começar, né? Eu estou aqui com um datasheet de um chip de BIOS. Aqui na descrição dele eu tenho SPI Flash, ok? Então, o que é SPI? SPI é um protocolo de comunicação. Flash vai ser um tipo de memória, ok? Então, só para começar a esclarecer aí para você. Normalmente nós utilizamos esse protocolo na comunicação dos chips de BIOS no notebook. Okay? Nós temos uma variedade muito grande, tanto de tamanho quanto também de marcas, sendo que a mais conhecida é essa que você vê aí, a Winbond. É um dos chips mais comumente presentes nos equipamentos. Okay? E o que é isso? O que é BIOS? BIOS, resumidamente, significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída, ok? Então, o conteúdo desse chip, ele vai fazer um gerenciamento, principalmente, se tratando do notebook, de, por exemplo, a sequência de testes do equipamento, chamado POST, o iniciar do notebook, porque antes do notebook acordar literalmente o HD, o sistema processador, algo tem que seguir uma rotina de ativação, e esse algo é justamente o BIOS, ok? Aproveitando essa deixa, existem pessoas que falam a BIOS e existem outros que falam o BIOS. Eu acho que isso é uma discussão desnecessária, porque mesmo as pessoas que dizem que o certo é falar o BIOS, vez por outra falam a BIOS. Atentem-se a isso. Então, eu vejo que ficou algo popular falar a BIOS. Então, eu não vejo problema em estar falando a BIOS no lugar de o BIOS. Só para vocês terem uma ideia disso, eu abri aqui na Wikipédia a matéria falando sobre BIOS, né? Então vai explicar que o BIOS é também conhecido como System BIOS, ROM BIOS ou PC BIOS. É um tipo de firmware usado para realizar a inicialização do hardware durante o processo de inicialização de computadores compatíveis com IBM PC. O BIOS é um programa E aqui, olha, a BIOS fica gravada em uma memória ROM, impedindo-a de ser desinstalada. Então você vê aí que mesmo as pessoas tentando ser politicamente corretas, eles acabam indo no vício de linguagem de falar a BIOS. Ok? Vemos aqui a pessoa falando o BIOS, mas vez por outra, nós vemos alguém falando a BIOS. Então, não acho legal estar fazendo uma discussão simplesmente pelo correto a se falar. Falem o BIOS, falem a BIOS, mas falem da BIOS, ok? Enfim, vamos continuar que a aula é longa, ok? Então, pessoal, é um chip que tem uma memória interna. Essa memória, ela varia. Varia de que para que, Gerleis? Ela varia desde
uma memóriazinha de 64 KB até uma memória de 8 megabytes. Tem outras maiores, mas eu estou falando de algo dentro da nossa realidade, no popular, no que acontece na bancada, na assistência. Não vamos falar aqui de chips que nós não vamos ver, não tem necessidade disso, ok? Então vai ser de 64 KB até 8 megas. Tradicionalmente vamos ter essa variante. Vamos ter de 128 KB, vamos ter de 512 KB, vamos ter de 1 megabyte, vamos ter de 2 megabytes, de 4 megabytes e de 8 megabytes, ok? Isso é o que nós temos presentes nas nossas bancadas e mesmo em MacBooks, notebooks mais modernos, ok? Então, é isso aí que nós temos, beleza? Resumidamente, eu baixei aqui para a gente acompanhar o datasheet de um chip de BIOS. Então, vou baixar aqui. Então, tá aqui, ó. O chip de BIOS, ele vai vir, normalmente, estamos falando de placa-mãe de notebook, ok? E vamos falar do que está vindo dos notebooks. Eu poderia falar dos notebooks antigões, que vinham outros tipos de encapsulamento, mas são notebooks que não estão mais nem presentes nas assistências, nas bancadas. Então vamos falar do que é atual, já que é muito conteúdo a se passar, não tem como a gente fazer uma viagem no tempo. Mas você pode estar dando uma pesquisada aí, você vai ver, ok? Mas vamos focar no que há de atual, do que há de odierno, o que está realmente chegando às nossas bancadas. O que chega nas nossas bancadas é o seguinte: vamos ter, pessoal, dois tamanhos de chips. É o chip onde teremos o SOIC 150.000 e teremos o SOIC 200.000. Aqui temos 208.000 que tem essa variante, tá ok? Mas é 150.000 e 200.000. O que é isso? Qual é esse tamanho? É simples. O SOIC 150.000, pessoal, ele é do tamanho de um transistorzinho. E vocês lembram que na placa do notebook tem uns transistorzinhos nesse encapsulamento, nesse formatinho aqui, onde temos aqui, ó, gate, aqui embaixo, aqui temos o source, aqui temos o drain, esses quatro. Então, é do mesmo tamanho. É o chip SOIC 150.000. Já o chip SOIC 200.000 é um chip um pouco maior, que é distintamente visto nas placas-mães dos notebooks. Normalmente tem até uma marquinha de tinta em cima, identificando quem é quem, tá ok? Identificando esse chip. Mas, como eu sou gente boa, eu consegui aqui uma foto para você ver a diferença de tamanho de um chip para o outro. Temos aqui um SOIC 200.000, você vê que ele é um pouco maior, ele é mais parrudo do que o adaptador, o SOIC 150.000. Então, o adaptador que pega no SOIC 150.000 não pega no SOIC 208 ou 200.000. Beleza, pessoal? Então, há o adaptador para um e há o adaptador para outro, como nós vemos aqui nessa imagem. Olha só. Aqui é para o SOIC 150.000 e aqui é para o SOIC 200.000. Ok? Vamos lá. Temos um chip, então, com 8 perninhas, com 8 pinos. Em cada pino desse com uma função bem definida. O pino 1 é o chamado Chip Select. É o que vai dar a voz ao nosso chip de BIOS. Como assim? É como se fosse um radiocomunicador. Quando o Chip Select está presente aqui, é como se a BIOS ou o BIOS tivesse a vez de falar, ok? Então o Chip Select vai ser um sinal que vai permitir a BIOS falar. Temos aqui esse pino 2, ok? O que é o pino 2? Temos aqui
DO. O que é o DO? É Data Output, ou seja, teremos saída de dados aqui, ok? Reversamente, teremos aqui no pino 5 o DI, que é o Data Input, é por onde entrará ou entrarão informações, ok? Teremos aqui também, olha, o pino 3, WP. WP é, na realidade, uma proteção ao chip, ok? Uma proteção contra o chip ter aí o seu conteúdo violado, ok? Olha só, aqui embaixo nós temos a referência correta de cada um. E no pino 3 teremos o Write Protect Input, ok? Então é uma proteção que tem aqui no pino 3 para evitar que o conteúdo seja maculado, o conteúdo do chip, ok? No pino 4 temos o GND, que é o Terra, beleza? Se eu tenho Terra, eu tenho que ter a alimentação. A alimentação vai ser no pino 8. Existem chips mais modernos que estão vindo com uma voltagem de alimentação de 1.8 volts aqui no chip de BIOS. E eu vou mostrar para vocês também, eu vou fazer um adaptador e vou mostrar para vocês, na realidade eu vou mostrar como fazer um adaptador para gravar um chip desse, ok? Sem danificar ele, simplesmente utilizando resistores. Então, VCC vai ser alimentação, tradicionalmente é 3.3 volts, mas varia, como o próprio datasheet aqui ele deixou claro, para esse modelo aqui, no caso. Olha só, vou descer aqui um pouquinho. E você vai ver aqui, olha, que ele, ó, o dispositivo opera com uma tensão aí de 2.5 a 3.6 volts de alimentação. E aqui fala do consumo dele. Beleza, então, voltando lá. Teremos a alimentação, que pode ser 1.8 volts, como também pode ser 3.3 volts. Teremos aqui o pino 7, Hold. Então, caso você tenha dúvida, eu quero saber o que significa o Hold. Caso você tenha dúvida, como é que você pode fazer? Você simplesmente vai deixar o datasheet se explicar. Tá aqui, ó. The hold, ele vai, olha só, pausar. Tá aqui, olha. Ele vai fazer com que haja uma pausa no chip. Simplesmente isso. Ok? Então, esse sinal aqui é um sinal que vai estar sempre com 3 volts. Se você tirar esses 3 volts daqui, o chip vai literalmente travar. Ele vai parar, ok? Então, é um sinal Active Low. Então, sempre que você tiver com o notebook ligado, vai ter que ter uma tensão aqui igual a daqui, ok? Normalmente essa tensão é ligada direto aqui, olha. Essas tensões são ligadas, beleza? Clock, ou CLK, é o sinal de clock que a gente já comentou em tantas aulas, que vai ditar aí o ritmo de trabalho, a frequência de trabalho desse chipzinho aqui, beleza, pessoal? E isso vai ser padrão para todos os chips de BIOS. A série que nós utilizamos nesse projeto aqui é a série 25XX, ok? Todo chip de notebook vai ser dessa série. Por que isso é importante? Lá na nossa gravadora, por exemplo, eu uso, pessoal, essa daqui. É a mais baratinha que tem no mercado
e me serve muito bem. Nunca precisei comprar nenhuma TL866 caríssima. Enfim, eu uso essa daqui que custa cerca de R$ 50 no Mercado Livre e me serve muito bem. Eu tenho 3 dessas daqui e nunca precisei de outra gravadora. E olha que eu já gravei chip de todo tipo de placa. Ok? Então, não se impressionem muito não em ter que comprar uma... Claro que é muito bom. Quanto melhor a sua gravadora, melhor vai ser aí o resultado dos seus trabalhos. Mas essa daqui me serve muito bem. Tá ok? Então, é baratinha. Existem pessoas que terceirizam serviços de regravação de EEPROM, de BIOS. E eu fico me perguntando por quê. Porque um aparelho desse é tão barato e a pessoa prefere pagar para o outro fazer a programação do que comprar a gravadora. Ah, mas eu não tenho os arquivos. Você tem como conseguir os arquivos? Compra pelo Mercado Livre, baratinho. Vai lá criando o seu banco de dados. Pesquisa na internet. Pessoal, a internet tem muita coisa. Tem como você garimpar os arquivos. Muitos dos arquivos que eu consigo para clientes, principalmente os arquivos mais raros, eu encontro eles garimpando na internet. Ok? Então, voltando aqui para a gravadora, nós temos aqui nesse modelo, ó, o lado para a série 24XX, que nós não utilizamos, isso aqui não precisa, e aqui o lado para a série 25XX, olha só, o pino 1 virado para cá. Muito cuidado, pessoal, quando for posicionar o chip, para que ele esteja na posição correta. Até que na placa da gravadora, nós temos aqui, olha, também uma serigrafia indicando para onde fica a série 25XX e o pino 1. Ok? Então, muito cuidado, porque você colocar o chip ao contrário, ele vai esquentar bastante a ponto de queimar o seu dedo e pode também danificar o chip, dependendo do tempo que você deixar isso aí invertido. Ok, pessoal? Então, deu para entender aí como é que funciona basicamente as pinagens do chip? O chip não é infalível, pessoal. O chip pode danificar, ele pode ter problema de gravação, os arquivos podem ficar corrompidos e dar erro na gravação, dar erro de leitura e o chip ter problema em si. Nem sempre o problema está no arquivo, às vezes o problema está no chip. Então, se você está tentando regravar um EEPROM e não está dando certo, pode ser, pessoal, que o problema esteja no chip. Então, é bom testar o chip. Outra coisa, é tanta coisa para falar, mas vamos lá. Se o chip tiver, por exemplo, 2 megas e o seu arquivo tiver 1 mega, você se pergunta, poxa, será que eu vou poder gravar esses 1 mega no chip de 2 megas? Pode gravar, pessoal. Embora, por experiência própria, alguns notebooks, eles necessitam, não sei porquê, mas eles exigem que você use aquele mesmo chip e com aquele mesmo tamanho naquele modelo. Já outros são totalmente tranquilos, você coloca um chip maior e um arquivo menor e ele aceita de boa, a placa funciona corretamente, ok? Então, só para dar aí um esclarecimento. Então, temos aqui, por exemplo, um esquema elétrico. E no início dos esquemas elétricos, como nós já bem sabemos, temos um diagrama em blocos. Nesse diagrama em blocos, temos aqui a nossa SPI ROM, ok? Na página 31. Temos a SPI ROM que é ligada ao nosso Super I/O, é o NKB 926, beleza? Então vamos aqui à página 31. Então vou à página 31, cheguei aí na página 31, eu tenho aqui a minha SPI ROM, beleza? Então, será que isso daqui... Olha, pode ver que está um pouco diferente, mas temos os 8 pinos. Você lembra que no pino 8 nós temos o quê? Temos alimentação. Está aqui, ó, pino 8, 3.3 volts. No pino 3, nós temos o quê? Olha só, vamos abrir aqui. No pino 3, teremos o Write Protect, que vai estar aí presente, vai ter que ter uma tensão de 3.3 volts, assim como também o
hold. Se essas tensões falharem aqui, pessoal, se essas tensões sumirem, o chip não vai funcionar. Beleza? Então eu tenho que ter 3.3 volts no 7, 3.3 volts no 3 e 3.3 volts no 8. Para começo aí de conversa. Então, vendo essa questão da alimentação, nós lembramos que no pino 4 nós temos quem? O GND, que é o terra. No pino 2, temos aí o que? Olha só, no pino 2 teremos aí o sinal, vamos aqui, olha, de data output no pino 2. Então, se a gente for aqui no pino 2, teremos aqui a informação de SO, onde o O é de output, beleza? Então, voltando aqui, teremos no pino 5 o sinal de data input. E aqui temos o 5. Ok? Olha só. Aqui temos um Dzinho, SPI FWR. Isso será o data input. Aqui ele tem um nome de SPI FWR jogo da velha, que é um sinal active low. Beleza? Você já está familiarizado com isso? No pino 1, teremos o chip select, que é também um sinal active low. Olha só, vocês lembram que quando tem um tracinho em cima, olha, é um sinal active low, active low, active low, active low. Ou seja, se sumir essas tensões aqui, esse sinal vai estar ativo, o chip não vai funcionar. Se sumir essa tensão aqui, também o chip não vai estar selecionado. Ok, pessoal? Olha só, aqui é um sinalzinho active low. Então nós vamos ter que ter tensão em todos os pinos de BIOS. Se nós tivermos o active low presente, a BIOS não vai estar aí literalmente sendo ouvida pela placa. Ok? Temos aqui no pino 6 o sinalzinho de clock. E essa comunicação toda se dá aqui, olha, com a página 32. Página 32, que tem quem nela? Tem o Super I/O. Como nós vimos na aula anterior, o Super I/O ele tem uma comunicação direta com o BIOS. Vou mostrar para vocês aqui. Está aqui a comunicação chegando, 1, 2, 3, 4 pinos se comunicando com o Super I/O. Mas nem sempre, pessoal, existe somente um BIOS na placa. Vamos analisar outros projetos e ver aqui. Ok? Então, eu vou voltar aqui. Vamos lá no diagrama. Para você saber quantos BIOS tem na placa, você vai lá no diagrama em blocos em cima do esquema elétrico, caso você esteja em dúvida. Olha só, isso daqui é uma placa Compal B092P. Essa placa é uma placa onde está tudo embutido no processador. E nós temos aqui uma SPI ROM, ou vulga BIOS, que está em contato, olha só, é um arquivo de 8 megas. Temos aqui o nosso Super I/O, mas o Super I/O não está em contato com o BIOS. Quem está em contato com o BIOS vai ser aqui diretamente o processador. Então, se nós descermos o esquema elétrico até a região do Super I/O, tenho quase certeza que lá próximo vai ter a marcação do chip de BIOS. Vamos ver. Não achei aqui. Então vamos procurar de outra forma. Digitamos SPI ROM, damos o Enter, damos o comando para
procurar e pronto, achamos. Mais uma vez, pessoal, no pino 8 temos VCC, que é 3.3 volts. No pino 7 temos Hold, que sabemos que também é 3.3 volts. No pino 3 teremos Write Protect, que sabemos também que é 3.3 volts. Teremos Chip Select no pino 1, que aqui recebe o nome de PCH SPI CS0 Jogo da Velha underline R. Teremos aí o System Output, ok? O Data Output, e temos o Data Input, o Data Output no pino 2 e o Data Input no pino 5. Teremos pino 4 GND, ou seja, não muda, pessoal, é a mesma lógica, ok? Então, se você quer ver se a alimentação do chip está correta, primeira coisa que você vai ver é se no pino 8, no pino 7 e no pino 3 tem 3.3 volts. Mas detalhe, alguns projetos, no pino 3 aqui, ele só vai ter esses 3 volts quando a placa ligar. Então, muito cuidado quanto a isso, ok? Nem sempre você vai pegar aí uma placa e quando você for olhar no pino 3, não tem tensão. Não se preocupa, liga a placa e veja se essa tensão aparece. Se aparecer, é porque está tudo ok, ok? Essas coisas o pessoal não fala por aí em alguns treinamentos, mas isso é muito importante, viu, pessoal? Atentar-se a isso, ok? Vamos aqui para outro projetozinho. Nesse outro projeto aqui, nós temos algo interessante, olha, é uma placa muito comum que está chegando nas assistências aí direto, onde temos dois chips. Temos a BIOS Flash ROM e temos a EC Flash ROM. A BIOS Flash ROM 1.8 volts e a EC 3.3. Mas por que existem dois arquivos numa placa? Dois chips? Simples. Essa daqui é um chipzinho menor, modelozinho que a gente viu, 150.000. Esse daqui vai ser 200.000. 1.8 volts. É necessário você fazer um adaptador com alguns resistores para derrubar a tensão de 3.3 volts, para não danificar aí o chip, ok? Mas isso a gente vai ver depois com calma. Temos aqui o chip menorzinho de 3.3 volts. Esse chip é chamado de Embedded Control Flash ROM, que é o chip do Super I/O. É aquele carinha que vai estar relacionado ao start da placa, ok? Já aqui, essa outra aqui vai ser um chipzinho maior de 8 megas, que vai ter que função. Olha, pessoal, uma dica. Como você pode saber qual o tamanho do chip? Olha só. Vou mostrar aqui. Temos aqui W25Q64, onde temos aí 64. Se tivermos Q64, isso vai ser um chip de 8 megas. Se fosse Q32, seria um chip de 4 megas. Okay? Q64, 8 megas. Q32, vamos ter aí 4 megas, né? Q32. Q16, teremos aí a metade, 2 megas, e assim por diante. À medida que vai diminuindo, vai mudando. Ou seja, Q64, vamos ter 8 megas. Q32, 4 megas. Q16, 2 megas. Ok? Então a gente vai diminuindo aí, fracionando até chegar nos chipzinhos menores. Beleza? E da mesma forma temos aqui, pessoal, ó, Chip Select. Temos aqui o SO, que é o Output. Temos aqui o Input, GND, o Write Protect, Hold, VCC e Clock. Não vai mudar. Se formos nesse outro chip, da mesma forma também, pessoal. Não vai mudar, ok? O que vai mudar é o encapsulamento do chip, o tamanho dos chips, a forma como você vai estar gravando essas memórias aqui dentro, ok? E assim por diante. Então, resumidamente, nós vamos ter isso, se tratando aí de chip de EEPROM, memória EEPROM. Olha só, nesse projetozinho aqui, às vezes um resistorzinho desse aqui, ó, pode queimar, pode se danificar
por algum motivo e essa alimentação não chega até o VCC. Já peguei vários casos assim. Então você tem que substituir esse resistor para a alimentação chegar no chip para poder funcionar, porque senão não vai dar certo, ok? Outro detalhe, qual a função desse chip aqui? Eu expliquei desse e a desse. É o seguinte, esse daqui ele está ligado ao chipset. Se nós analisarmos aqui o diagrama em blocos dessa placa, nós vamos ver que esse chip ele vai estar em contato, olha só, em conexão direta com o chipset por meio aí desse SPI, ok? A conexãozinha SPI. E a função dele é manter configurações daqui da PCH ou do processador. No caso aqui vai ser o processador. O processador vai ter tudo embarcado nele, que não existe aqui nesse projeto ponte norte, ponte sul e processador, muito menos PCH. É somente o processador e Super I/O e as conexões com os periféricos, ok? Outros componentes. Então, o BIOS aqui ele vai servir principalmente para manter configurações, já que essas configurações não podem ser salvas dentro do computador em algum lugar que não seja, seria no caso aí o HD, mas o HD não entra na questão, porque é preciso de uma memória à parte do HD. E a única memória que seria interessante se colocar para manter configurações salvas mesmo com o equipamento desligado seria uma memória SPI, EEPROM, né, uma BIOS ROM, como o nome já diz aqui, ok? Então, olha, temos aqui uma flash ROM aqui. Então, utilizamos aí uma BIOS para salvar informações e configurações do processador que não podem ser perdidas ou muito menos danificadas, ok? Então, resumidamente, pessoal, é isso aqui. São os sinais que estão ligados ao chip de BIOS e, resumidamente, é assim que ela se comporta. Espero que você tenha compreendido aí e tire bastante proveito. Mas, continuando aqui nossa aula, pessoal, agora que entendemos basicamente o que é BIOS, é importante também, pessoal, vocês entenderem o que é o UEFI, ok? Que é algo que vai substituir, na realidade já está substituindo o BIOS, é como se fosse a nova era desse sistema que vem antes do sistema operacional, que testa a placa, que testa os dispositivos de entrada e saída e que possibilita identificar HDs maiores, partições maiores, uma maior quantidade de partições e assim por diante, que é a UEFI, que vocês com certeza já conhecem de diversos equipamentos. E eu vou colocar bem aí assim, logo abaixo ou acima do treinamento, o link de uma matéria onde abordo isso com mais calma, com mais detalhes do que eu iria falar aqui, ok? Então fica melhor vocês lendo isso à parte para estar aí tendo um esclarecimento. Por quê? A parte que nós estamos vendo aqui vai servir para as duas. A gente vai trabalhar no chip, independentemente do que tiver lá dentro. Se é o BIOS ou se é o EFI. Okay? A gente vai trabalhar ali no chip, naquela memóriazinha que está ali soldado na placa, que nós vamos ver como faz para reprogramar ela. Beleza? Então, pessoal, como eu comentei, eu falei que eu utilizo esse adaptadorzinho aqui, ok? No Mercado Livre ele está bem baratinho, tá? Uns R$50 eu acho no máximo. Eu recomendo vocês comprarem esses adaptadores aqui, porque você só encaixa o chip. E eu recomendo você ter pelo menos 2 de cada, porque isso daqui, se cair no chão, ele quebra que nem vidro, ele quebra muito facilmente e não tem como mais funcionar. Então eu recomendo vocês terem 2 de cada, por via das dúvidas, para ter já ali um reserva, né? Ok? Então, voltando aqui, temos aqui, olha só, outra visão. Quando você compra ele vem com esse suportezinho aqui, com esse adaptador
Eu não recomendo muito esse adaptador não, mas tem gente que gosta dele, porque você tem que soldar o chip aqui, ok? Caso, olha, você tem a opção de soldar o chip direto aqui na placa, ou então nessa plaquinha, você pega esses ferrinhos aqui, olha, e você coloca um aqui e outro aqui, e posiciona aqui esse adaptador e solda o chip direto aqui. Ou então você também pode estar soldando o chip aqui, mas se você tem um fluxo grande de serviço, de regravação, isso daqui com o tempo vai arrancar essas trilhazinhas aqui, e isso daqui também vai ficar bem feio, vai escurecer bastante. Quando você esquentar para tirar o chip, vai acabar derretendo aqui, vai ficar fora de posição, enfim, vai dar um trabalhinho, viu? Então eu recomendo mais vocês comprarem lá os suportes, esses suportes aqui. Ok, pessoal? Então eu queria mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Existe um programinha que vem junto com quando você compra a gravadora. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou só pegar aqui o arquivo e a gente já volta. Então tá aqui. Eu tenho alguns arquivos aqui que a gente vai brincar durante essa aula. E aqui é o programinha, os drivers, para que a gente possa ter a nossa leitora de EPROM sendo identificada aqui pelo computador. Então aqui temos o driver. Vamos instalar aqui os drivers. Normalmente eu sempre instalo esses três aqui, eu nunca entendi ao certo, mas esses arquivos aqui eu instalo tudo. E nunca deu problema não, felizmente. Aqui eu clico em install. Eu aguardo o tempinho. Pronto, foi instalado. Fecho aqui. Eu costumo instalar também esses outros. Espero concluir. E instalo mais esse aqui. Clica em install. Prontinho. Então agora, pessoal, nesse exato momento eu vou pegar o arquivo, vou colocar na gravadora, o arquivo não, o chip, melhor dizendo. Vou colocar na gravadora e vocês vão ver qual vai ser a reação no computador. Então posicionei o chip na gravadora, na posiçãozinha que eu mostrei para vocês. Colocando aqui o adaptador aqui, com o pino voltado para cá, fechando a alavancazinha para travar. Ok? Então eu vou agora rodar o programa. Então eu vou voltar aqui um pouquinho. Na realidade eu vou fechar aqui e vou extrair esse arquivo. Eu vou extrair arquivos e dou um OK. Então eu tive essa pasta criada e eu vou executar aqui o meu programinha. Pronto, o programa foi aberto, mas até agora, olha, tá aqui, ó, Device State Not Connect, ou seja, o dispositivo não está conectado. Então, vou mostrar para vocês como eu faço a regravação de EPROM. Então, olha, eu vou plugar aqui a minha gravadora, acabei de plugar ela, vocês viram que o computador identificou e vai já mudar esse estadozinho aqui. Olha, ele está instalando o drive CH341, software drive foi instalado com êxito, e aqui já mudou, ó, Device State Connect, e eu vou primeiramente aqui em Detect. Pronto, cliquei em Detect, eu identifiquei automaticamente um diferencial que eu acho dessa gravadora é justamente isso. Ela me dá automaticamente, alguns chips, não são todos, a opção de detectar automático.
Caso não detecte automático, você vai ter que vir aqui manualmente identificar, ok? Por exemplo, se esse chip aqui fosse um chip da EON de 8 megas, então como é que eu iria fazer? Então eu vou aqui, olha, procurar EON, tá aqui, ou CFEON, e eu procuro aqui 64, olha, 64, ó, tá aqui, ó, em 25Q64. Então, aqui eu botaria para ler, aqui é o read, eu tenho que botar o chip para ler. Então, eu teria aí a minha leitura. Então, ó, cliquei aqui, então eu vou, primeiro passo que eu faço quando eu vejo que o chip foi identificado é clicar em read. Clicando em read, olha só, vocês estão vendo que o chip está sendo lido. Então, o chip vai ser lido. Quanto maior o chip, mais demorado será. Okay? Vai dobrando o tempo. Olha só, e ele leu o conteúdo do meu chip. Vocês viram que surgiu aqui? Olha, esse daqui é o conteúdo do meu chip. Isso é literalmente uma memória EEPROM, ou a programação do chip. E agora, o que eu faço? Pessoal, sempre que vocês forem regravar a BIOS de um cliente, façam um backup. Por quê? Pode ser que a BIOS que você vai gravar não dê certo, então você pelo menos devolve para o cliente do jeito que chegou. Não façam como eu já fiz uma vez, onde eu recebi um notebook do cliente, e eu jurava que a BIOS que eu tinha, que eu ia conseguir aquela BIOS, aquele arquivo. Pois eu não consegui, eu apaguei o chip do cliente e não achei o arquivo que fosse compatível em lugar nenhum. E aí vocês já viram aí o bafafá que deu. Então, sempre vão aqui, olha, em Save, clique em Save. Você vai aqui, olha, eu vou colocar, por exemplo, na área de trabalho aqui, eu vou dar um nome qualquer aqui para essa pasta. Olha só, vou jogar aqui. E eu dou um nome aqui, ó, teste. E eu clico aqui para salvar. Se eu voltar aqui, olha, eu vou ver que foi criado um arquivo de 2 megas chamado teste. Pronto, aqui é o backup da BIOS. Feito o backup, pessoal, eu vou agora em Erase, ou seja, apagar. Então, chip foi apagado completamente. E aí eu vou clicar em Read para ler novamente. Então ele vai fazer a leitura e vai ver se o chip vai permanecer da mesma forma, se o conteúdo vai sair. É isso que nós vamos ver agora. Olha só, então está fazendo a leitura do chip. Então você já viu aí, ó, que sumiu aqui. Então o chip ele está limpo, ele foi literalmente zerado. Olha só. Estando tudo zerado, a gente vai então regravar esse arquivo. Então eu vou em Open, vou procurar o arquivo que eu baixei, por exemplo, esse daqui, G42271BR. Vou clicar aqui, olha. Caso o arquivo não apareça, pessoal, vocês têm que mudar aqui, ó. Vou colocar em All Files. Olha só, se eu colocar em All Files, aparecem mais arquivos. Então, eu vou pegar o arquivo novo, vou selecionar, clico no verdinho e olha, vai aparecer aqui. Claro que eu estou colocando um arquivo que não é o correto, é só por teste mesmo. E eu clico aqui em Program, para que o chip possa ser programado. Simples assim, pessoal. O chip acabou de começar a ser programado, os seus arquivos estão sendo jogados para dentro dele. Não teve mistério, nisso daí você já ganha aí um reparo do notebook, já tira um bom faturamento por algo tão simples, ok? Que não tem mistério, não tem nenhum mistério, pessoal. Então aqui ele vai fazer aí a regravação toda, no final ele vai fazer um teste para ver se deu tudo ok. Aí o que acontece, pessoal? Às vezes você está precisando de um arquivo e você não acha esse arquivo. Hoje em dia, na realidade, está até mais fácil. Mas até um tempo atrás, você tinha que editar os arquivos de BIOS. Cortar os arquivos para que eles dessem certo.
E é isso que eu quero mostrar para vocês, olha. Vocês podem estar baixando o Signos X Editor. Eu vou botar aí o link para vocês poderem fazer o download desse programa. E ao abrir ele, eu abri aqui por teste. O que foi que eu fiz? Olha, eu fiz um comparativo. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o seguinte, olha. Eu fui no site da HP e baixei esse arquivo direto do site, que é esse arquivo aqui. Mas claro que esse arquivo aqui está dando 4.5 megas e a BIOS dessa placa está dando 2 megas. Como é que nós vamos fazer? Simples. Você vai clicar com o botão direito aqui, você vai em Extract Files, clica nele e clica em OK. Então vai ser criada aí uma pasta chamada SP52074. Aqui dentro nós vamos ter um arquivo de EPROM. Tá aqui, olha, 01444F27. Mas eu já percebi que aqui ele tem 2.241 KB. Ou seja, tá dando aí 2 megas e alguma coisa. OK? E se nós voltarmos aqui, pessoal, nós vamos ver que o arquivo correto tem 2 megas, então tem algo passando. O que é que está passando? Então, eu abri esses dois arquivos aqui no Signos, o arquivo que eu baixei do site, que eu sei que tá bom, que é esse, e esse arquivo aqui. Eu estou fazendo isso daqui só para demonstrar mesmo para vocês como é, pessoal. Então eu vou lá no final aqui, olha, desse arquivo e seleciono a última linha. Eu clico em copiar, eu vou aqui no outro arquivo que eu quero editar, clico aqui na lupa e jogo aqui o texto que eu quero. Eu clico em Find e pronto, ele achou. Achando aqui, a gente vê por que o tamanho não está preciso. Olha, esse pedaço todo aqui, ele não precisava estar aqui. Então, o que é que a gente faz? Nós vamos ter que literalmente apagar o que tem daqui para baixo. Então, é um exercíciozinho de paciência. Você vai puxando até que ele chegue lá no final. Chegando no final, você apaga e salva o arquivo. Você vai ver que o arquivo vai ficar igualzinho ao que estava no chip. Ok, pessoal? Então, assim você pode estar aí editando o arquivo da memória EPROM. Alguns notebooks, como os HPs, quando você regrava EPROM virgem diretamente do site do fabricante, você tem que fazer algumas edições com um programazinho chamado DMI. Ok? Isso também depois vou mostrar para vocês como se faz, para que ninguém fique boiando aí nos serviços. Beleza, pessoal? Então, resumidamente, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês sobre a EPROM. Olha só, foi regravado aqui, foi concluído a reprogramação do chip. Vimos aí diversas informações sobre a EPROM. Vimos aqui um procedimento de regravação, um procedimento de comparação aqui dos chips. E eu recomendo você a estar comprando a sua gravadora, caso você ainda não tenha, porque você vai precisar muito. É uma ferramenta essencial na bancada de qualquer técnico que trabalhe com notebooks. É muito importante você ter uma gravadora EPROM, ok, pessoal? Então, se você ainda não tem, faça um esforçozinho, faça valer a pena, que vai ser bastante proveitoso e o retorno que você vai ter vai ser bem interessante também, viu, pessoal? Então, se surgir alguma outra coisa que eu esqueci de comentar sobre BIOS, eu vou comentar na próxima aula, mas espero que você tenha tirado bastante proveito desse conteúdo, tenha te esclarecido ou tirado alguma dúvida. E então, muito obrigado e até mais, pessoal.